Amigas, companheiros e companheiras, bom dia! Estamos chegando, hoje é quarta-feira, e hoje é dia 29 de outubro, final do ano se aproximando aí, né? Nós temos 2 meses e alguns dias para o final de 2025. E hoje o Brasil está triste porque uma operação desastrosa da Polícia Militar e Polícia Civil do Rio de Janeiro terminou com um saldo de 64 óbitos, 64 pessoas assassinadas, entre eles 4 é policial e 15 policial baleado. Ontem, numa operação, como eu já disse, desastrosa. Esta prova a incompetência do governador, o Castro, lá do Rio de Janeiro, que tentou jogar a culpa no governo federal. Tentou jogar a culpa no Ministério da Segurança Pública e o Lewandowski calou a boca dele de imediato. Vocês lembram que tem uma PEC de segurança pública de autoria do presidente Lula que está parado no Congresso por causa dos bolsonaristas. O primeiro governador a ser contra essa PEC foi o do Rio de Janeiro, que o Lula pretende unificar Polícia Federal, Polícia Estadual e Municipal, para que juntos combate o crime organizado. O primeiro governador a ser contra foi o governador do Rio de Janeiro. Agora, ontem ele veio tentar fazer política, com a maior cara de pau, dizendo que está lutando sozinho, que não tem apoio do governo federal. Primeiro, a responsabilidade da segurança é do Estado. Se precisar da ajuda do governo federal, tem que oficiar, tem que pedir. Tanto é que o Lewandowski, nem aqui em Brasília ele estava, nem em Brasília ele estava. Estava lá para o Nordeste, porque eles não comunicaram, o governador não chamou. É lamentável, 64 pessoas mortas nessa operação. Hoje, o Brasil, infelizmente, é manchete em todo o mundo, porque não dá para se admitir que combata crime dessa forma. E 4 policiais que perderam a vida cumprindo com a missão desorganizada, desorientada, sem saber o que faz. E eu digo mais, entre esses 60 mortos supostos que são bandidos, será que todos são bandidos? Será que no meio não tem alguns inocentes mortos ali também? Agora coloca tudo na conta que são todos bandidos. Então, está aqui o nosso repúdio, a nossa crítica ao Congresso, principalmente à Câmara dos Deputados, que engavetou um projeto do Lula, que é onde ele divide a responsabilidade Polícia Federal, Estadual e Municipal para combater o crime organizado. Está lá engavetado, até hoje não puseram em votação, ninguém mexeu. E esse governador, cara de pau, vem dizer que está combatendo sozinho o crime no Rio de Janeiro, se foi ele que disse que a responsabilidade é do Estado, que ele não aceita essa PEC do Lula, esse projeto que unifica as seguranças para combater o crime organizado, porque não pode tirar a autonomia dos estados. E agora? Então é lamentável, é triste a gente ver a cada dia que passa o despreparo desse povo da direita, esse povo que não consegue ter um projeto para combater crime. E digo mais, vocês lembram de um deputado estadual do Rio de Janeiro que estava envolvido com os bandidos, que lavava dinheiro para o Comando Vermelho? Tem várias fotos do governo do Rio de Janeiro abraçado com esse cara. Então, esse governador, ele foi mantido e foi colocado no poder também com a ajuda dos bandidos. Então, é triste saber que, vamos dizer que são 60 bandidos que foram mortos. Sabe quem foi morto? Os pequenininhos. Hoje, o Comando Vermelho repõe já outros 60. Vai nas favelas, pessoas passando medo, pessoas que não estudou, chama para o comando,
já está reposto 60 de volta. Porque os grandes, os mandantes, os chefes, eles não são punidos. Eles estão fora dos 60 que foram mortos. E mais 4 policial. E agora, como é que fica? Colocar os policiais para enfrentar bandido a olho nu? Não é assim que se combate crime. É um despreparo, é um governador que não pensa na população, colocar na linha de tiro. Você tem da deputada Benedita aí, vamos adiantar ela para o primeiro, deixa no ponto, para ver a indignação da deputada Benedita, ela que morou 40, 50 anos no morro, no meio da favela. Você sabe o que é você levantar de manhã, 6 horas da manhã, o povo vai trabalhar, crianças se preparando para o estudo, entrar na frente de tiroteio cruzado, de bala para todos os lados, que você não sabe se vem do bandido ou vem dos policiais. Isso é vergonhoso, é triste para o nosso Brasil, em pleno 2025, operação desastrosa, por falta de planejamento, falta de comando. Vamos ver se agora o Congresso agarra vergonha na cara e coloca aquele projeto do Lula em votação para que, quando for uma operação desse nível, dessa magnitude, que sente com o ministro da Segurança que a responsabilidade se divida com as polícias federal e polícias militares, polícia estadual e polícia municipal também, os guardas, todos se unam, discutam junto, façam planejamento para não colocar as crianças e as pessoas diante de bala. É um absurdo. A gente vê na televisão mulher mostrando que estava no banheiro e a bala entra dentro do banheiro dela. Isso aí é um absurdo. Outra na academia, tomou um tiro lá dentro da academia. Gente, o que é isso? Como é que a cidade maravilhosa se transforma? 60 pessoas não morrem na guerra. Você não vê matar 60 pessoas lá no Hamas, lá estão guerreando. Não vê lá na Ucrânia 60, morre 11, morre 20, 64 pessoas? Nem nas guerras morre numa determinada ação essa quantia de gente. Então não dá para a gente aceitar. Até quando nós vamos engolir esses governantes? Pode ser que o povo do Rio de Janeiro aprenda a votar. Analise e vote em projeto. Não vote com raiva. Eu odeio o PT, eu voto na direita, seja quem for. Isso é um idiotismo. Isso é falta de patriotismo, falta de respeito com a tua família, respeito com você. Votar em qualquer cara só porque tu não quer um lado. Entende? Esse ano que vem tem eleição. Isso que sirva de exemplo para vocês, aprender a votar, analisar na hora de pôr um voto em quem que você está depositando, dando o direito de governar um estado maravilhoso que nem é o Rio de Janeiro, tomado por milícias e bandidos. É triste a gente ter que falar isso. Coloca a deputada Benedita falando da sua indignação com a operação de ontem. Vamos acompanhar. Quem está falando aqui é alguém que morou no morro 57 anos da minha vida. Não pode ser natural você ir para um território onde tem milhares de pessoas e querer fazer uma operação a céu aberto, colocando as famílias em pânico, colocando as crianças fora da escola. Qual é o resultado dessa mega operação? É de doer. Para a gente é de doer de ver essa casa dizer que nós, a esquerda protege bandido. Nós protegemos as famílias decentes, que vai limpar a casa dos senhores e das senhoras, que cuida dos seus cachorros, dos seus filhos. São essas pessoas que nós defendemos. E elas moram lá porque não podem morar no palácio onde nós moramos. Foram mortos mais de 64 e eu tenho certeza que tem mais por aí. Foram policiais, foram agentes de segurança pública, foram pessoas inocentes, porque vocês não acreditam que tenham pessoas inocentes. E se tem uma pessoa que não é inocente no estado do Rio de Janeiro, é o governador do estado. Gente, eu digo com muita tristeza no meu coração, me dá muita vergonha, nos meus 83 anos de idade,
Eu continuo sofrendo pelo meu povo. Não moro mais no morro, mas eu sinto a dor. Eu saí da favela, mas ela não saiu de mim. Eu conheço a dor daquela gente. Eu conheço a maldade e a perversidade de quem governa e não sabe governar. Parabéns, parabéns pelas sábias palavras dessa senhora de 83 anos. É lamentável, e aquilo que eu disse, ela falou também. Será que nesses 60 mortos são todos bandidos? Não tem pessoas de bem junto? Quem garante que são todos bandidos que foram mortos ontem, nesse confronto de cidadão de bem com bandidos? E agora, a família dos policiais, o que o governador vai dizer para as esposas dos policiais, os filhos, a família? Botar a polícia para enfrentar bandido no tiroteio, sem nenhuma organização, sem nenhum planejamento. Nós temos que falar. Hoje a maioria da imprensa fica caladinha, tem medo de falar. Eu gostaria que eles mostrassem a identidade de todos que foram mortos os 60, para nós ver se todos são bandidos. É isso que eu estou preocupado. Será que ali tem mães, tem pais, tem filhos ali que às vezes não tem nada a ver com o crime, coloca tudo no pacote, 60 bandidos e 4 policiais. Qual é a certeza que nós temos? De uma operação desorganizada, sem planejamento. É lamentável. Esse é o Rio de Janeiro, é a cidade maravilhosa, a cidade mais conhecida em todo o mundo, o Rio de Janeiro. Lamentavelmente, porque é governado por pessoas que não sabem governar. Esta é a grande verdade. É lamentável a gente assumir e saber que nós não temos competência de alguns governantes aqui no Brasil. Josmar Antônio Moura, bom dia, como é que está, meu irmão? Tudo beleza? Entende? Não dá para a gente continuar de boca calada, sem que a gente aproveite esse espaçozinho, esse pedacinho de mídia que eu tenho, essa liberdade pouca que eu tenho de me expressar. Eu sou obrigado a usar esse microfone e essa câmera para dizer isso. Dizer que nós não podemos aceitar que saiam matando a torto e direito as pessoas. Ah, mas era bandido. Onde é que está na Constituição que bandido tem que ser morto? O Bolsonaro que dizia que bandido bom é bandido morto. Agora aquele é o bandido, agora ele diz que bandido bom é bandido solto. Não é verdade? A nossa Constituição não diz que tem que matar bandido, tem que prendê-los e fazer pagar a sua pena na cadeia. E aí as pessoas de bens, como é que faz? Como é que convive no meio de um tiroteio desse? Crianças indo para escolas, senhoras indo trabalhar, senhores. O povo sofre. Por quê? Porque lá não mora o governador do Rio de Janeiro. Lá não moram os deputados. Os colarinhos brancos, cueca de cedo, não moram lá. Lá quem mora são os trabalhadores, as pessoas pobres que estão à mercê do poderio público, desse povo irresponsável. Essa é a grande verdade. Agora, saindo do Rio de Janeiro e vindo para o Paraná, eu fico pensando, gente, o Arilson, o deputado Arilson Chiorato, já vem denunciando que há fraude na saúde do estado do Paraná. O estado do Paraná tem problemas. E agora apareceu um rombo de 52 milhões. Está entendendo? 52 milhões de rombo no tratamento de pessoas que sofrem com os rins. 52 milhões. Ontem, numa audiência com Beto Preto, o deputado Arilson cobrou dele mesmo. E ele concordou que existe desvio desse dinheiro, inclusive abriram uma auditoria. Mas o Arilson vem falando isso há muito tempo. Vem alertando. Aí começa a aparecer aquela tragédia que já é anunciada, que vem dizendo que esse governo tem muita coisa a prestar contas. Não é tudo a mil maravilha, como muitos pinta e deseja que seja. Vamos acompanhar o que o Arilson, o deputado
presidente estadual do PT e líder da oposição na Assembleia Legislativa. Há tempos atrás, eu fiz um questionamento e não obtive a resposta da CES ainda, sobre um relatório da CGU que trata sobre litotripsia aqui no estado do Paraná. Não é só da gestão agora, mas ele coloca que pode ter havido, né, o relatório coloca isso, 52 milhões em uso do recurso. Constata-se a autorização de cobranças de procedimento de litotripsia de forma indevida, ora seja pela apresentação de laudos extemporâneos, laudos duplicados ou mesmo sem laudo, que indicasse a presença de doença ou necessidade do tratamento. E ele coloca que dentre as clínicas privadas que realizavam o procedimento, o relatório apresenta achados específicos, como o Instituto do Rim de Ivaiporã. No ano de 22, foram gastos no Paraná 12 milhões em litotripsia, e que isso equivale a metade dos procedimentos feitos no Brasil. Só nesse sentido que eu gostaria da resposta. As auditorias estão em curso. Nós identificamos algumas situações. Em 2022 iniciamos um processo de auditoria e a partir de 2023 teve o acompanhamento da CGU. Mesmo assim, nós temos que tentar cuidar de tudo. Você viu? Você viu? Há quanto tempo o deputado Arilson, o grande deputado estadual, vem cobrando e alertando que tem furo? Dinheiro de saúde, pessoa que faz tratamento dos rins. Isso é uma vergonha. Esse é o nosso Paraná, que é tudo maravilha. Que é o nosso governador quer ser o presidente, que é para ele fazer no Brasil o que ele faz aqui no estado do Paraná. Que vergonha. Josmar Antônio Moro, bom dia. Um grande abraço. Wilson Cruz, bom dia. Antônio Marcos, é o doutor Marcos aí da prefeitura, bom dia. Laura Olinick, o nosso bom dia, o nosso muito obrigado. Pessoas que nos acompanham, dê um like para nós, acompanha aí. Depois que eu coloquei o site jlemos.com.br, houve um esvaziamento do Facebook. Eles foram tudo para o site. Mas não me abandonem no Facebook. Cada um que puder dar uma curtida, e eu agradeço de coração a todos vocês. Então, é operação desastrosa no Rio de Janeiro, com 64 mortos. Aí o Paraná desviando 52 milhões da saúde nesse governo, que é mil maravilha e quer ser presidente. Não faz isso, Ratinho. Tu vai levar uma lavada de criar bicho. Hoje não tem ninguém que enfrenta o Lula o ano que vem. Não existe ninguém que enfrente o Lula, você sabe disso. Vai ganhar estourado. Por quê? Porque ele tem empatia pelas pessoas, é um homem respeitado no mundo todo e trabalha. Essa tragédia no Rio de Janeiro, se o Congresso tivesse aprovado, alô, seu Ricardo Barros, o senhor sempre recebe bastante votos aqui em Roncador. O que você fez lá? Se tivesse aprovado esse projeto do Lula, que deve trabalhar, segundo o que diz o projeto, tem que fazer uma forma coordenada entre Polícia Federal, Estadual e até Municipal, para combater o crime. Não teria acontecido isso. Mas o primeiro governador a ser contra foi o governador do Rio de Janeiro. Não, porque não pode tirar a autonomia dos estados. E agora? Agora você está reclamando porque o estado está lutando sozinho? Não é isso que você queria? Esta é a grande coisa. E agora, esse rombo de 52 milhões na saúde de Roncador. Aliás, do estado do Paraná. Que vergonha. Como é que vai fazer? Esse dinheiro tem que fazer devolver. Porque eu estou com a minha sogra doente já há muitos dias, acho que vai para uns 20 dias, e a gente vê a luta que é nos hospitais, na Santa Casa, falta de remédio, de medicamento, falta de pessoas para trabalhar, e eles desviando o dinheiro da saúde e ainda querendo ser presidente do Brasil. Dá licença, me poupe. Não dá para a gente engolir isso aí. A Benedito nós já falamos aqui, então já foi, né? Eu fico assim pensando, por que o brasileiro tem que sofrer tanto
Eu olho aquelas imagens na televisão daquele povo do Rio de Janeiro, que coisa triste. Como é que faz para viver lá? E o duro que a gente olha assim, a maioria são pessoas que saíram do sítio, com as fazendas, os latifundiários empurrando quem tem propriedades pequenas, foram todos para a cidade. E lá, sem preparo, sem uma faculdade, sem um profissionalismo para as crianças, a mãe vai trabalhar, o filho na rua, o marginal adota. E aí estão lá, pagando com as suas próprias vidas. Mães, todo santo dia, derrama lágrimas de sangue por ver os seus filhos pagando com a vida. E o que fica mais triste que são pretos e pobres. Você pega nesses 64 mortos aí, vê quantos loiros tem lá. Vê para nós. E volto a dizer, eu não acredito que, fora os 4 policiais, que os 60 pessoas que foram mortas ontem são todos bandidos. Tem muitas pessoas no meio que não são bandidos. Não tem nada a ver com a operação desastrosa, descoordenada, sem um planejamento, sem nada. É uma vergonha você ter que engolir isso e ficar quieto. Eu quero aproveitar aqui para falar de uma coisa boa. Amanhã é dia 30. 30 e 31, Foz do Iguaçu será Brasília. Será a capital do nosso país. Vai estar a Gleice, vai estar o vice-presidente da República, vai estar o ministro da Ação Social, outros ministros, aqueles que não estiveram os ministros, vão estar os seus representantes em Foz do Iguaçu. Muitos prefeitos já confirmaram, entre eles a prefeita Marília, aqui de Roncador, a Inês, prefeita do Mato Rico, o Sami Sabe de Eretama, o Ayrton de Nova Cantu, e aí vai. Eu estou falando desses aqui que são os mais conhecidos nossos aqui da região. Vai ser realmente uma festa da democracia e é uma oportunidade dos prefeitos levar até os ministros a situação de cada município. Não é fácil ser prefeito. Os caras falam, mas o prefeito só viaja. Fica sentado administrando folha de pagamento para você ver o que vai acontecer com você. O prefeito tem que viajar, tem que correr atrás, tem que buscar os recursos, tem que ir lá mendigar, vai lá com o Pires pedindo para ver as coisas, senão não vem nada. Prefeito que fica sentado no gabinete atendendo o povo ali, ele vai administrar folha de pagamento. Eu já vi crítica aí com relação à doutora Marília, porque ela viaja bastante. É o cara que não tem noção do que é administrar uma prefeitura. Tem que participar. O prefeito e prefeita não é para atender a população. Vamos parar dessas críticas besta, que eu vejo muitos dizer, só vi o prefeito na eleição, e agora não vi mais. Claro, ali tem os assessores, tem os vereadores, tem os secretários, que você possa falar. Tu imagine 12 mil habitantes, o prefeito falar com todo mundo. Não vai trabalhar. Vai ficar escutando a população falar. Então, nós temos que perder com essa tradição. Mas o prefeito antigamente vinha na casa da gente, a gente encontrava ele na rua. Era outra situação, era outros momentos. Muitos criticam as estradas. Há 40 anos atrás, as estradas de Roncador eram boas. Sabe o que passava antigamente nas estradas? Carroça, cavalo, jipe, fusca, e às vezes um caminhão que carregava 6 mil quilos. Agora a realidade é outra. Hoje passa carreta com 40 mil quilos nas estradas. Elas não é diferente. Aquele tempo era puro mato, agora é aberta as estradas, da erosão, um monte de coisa. É que as pessoas eles não evoluem nem no pensamento, eles não conseguem saber que a realidade de 40 anos atrás era uma. E agora é outra. O Déda Lourenço está com a gente. Bom dia, Déda. O Déda tem um programa dele das 8 às 8h30, é isso? Todos os dias. Hoje eu estava ouvindo. Então, quero mandar um abraço para o Déda, nosso amigo. Está aqui todo dia das 8 às 8h30. A Rose Rodrigues também é o nosso bom dia. O nosso muito obrigado. E voltar a falar de Foz do Iguaçu. Hoje à noite vai muitos prefeitos, entre eles doutora Marília,
e o Luiz, aliás, errando o nome do filho, confunde, um é Luiz, outro José. O José Eduardo, o Dudu, vai acompanhar o prefeito e vai acompanhar os prefeitos aí de Nova Cantura, Etama, Mato Rico, para uma reunião amanhã de manhã no Bambu Hotel com a Gleice. Vai ter prioridade para alguns prefeitos, né? Nós pedimos para que ela atendesse os nossos prefeitos aqui, vizinhos nossos, e principalmente de Roncador, que nós torcemos tanto, seja quem for o prefeito. Se fosse o Joãozinho, nós iríamos estar da mesma forma, tentando ajudar no que é possível. Nós que temos acesso a Gleice, o Arilson, alguns ministros, então a gente tem que ajudar. Eu sempre falo, se você não gosta de uma cidade suja, o que você faz para manter a cidade limpa? Se você não gosta de corrupção, qual é a tua parte que você faz para combater a corrupção? E se você gosta que a nossa cidade prospere, qual é a tua participação nisso? Interessa as críticas, interessa que fale mal, faça a tua parte. Faça a tua parte. E nós procuramos fazer a nossa, independente de quem é o prefeito. Tá bom, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus. Eu volto amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.